Horas, 3 minutos. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, iniciando a semana nessa terça-feira, né? Porque ontem, segunda-feira, não tivemos o programa Paralelo 30 em função da determinação federal de que os serviços públicos têm horário diferenciado nos turnos durante a Copa, né? E não funcionam nos turnos dos jogos. Então, ontem não tivemos o Paralelo ao vivo, porém, hoje, terça-feira, 3 de julho de 2018, estamos aqui no ar. A pauta que tradicionalmente é na primeira segunda do mês, seria ontem. Puxamos para hoje. Observatório dos Conflitos do Extremo Sul está aqui já com a gente Carlos Machado. Daqui a pouquinho a gente começa o papo. Bom dia primeiro, Carlos. Bom dia. Temperatura em Rio Grande, 10,1. E a sensação térmica, 5,7. É a última atualização da praticagem da Barra do Rio Grande, marcando 68% de umidade relativa do ar. 11 horas 4 minutos. Vou dar alguns informes rapidinhos antes da gente começar o paralelo. Não sei se a Érica tem alguma nota separada, mas temos algumas coisas aqui. Eu só tenho um registro. Oi. Rumo ao Hexa. Bom dia. Rumo ao Hexa. Acabou meu registro. Mas doeu ontem. Não doeu ontem, Brasil ganhando do México? Doeu um pouquinho. Até porque México teve, Carlos possivelmente vai querer pontuar este acontecimento. México teve uma vitória na véspera do jogo contra o Brasil, que penso que eu trocaria, sim, mas nem pensaria, né? Trocaria. México teve uma eleição bastante acirrada, com, enfim, deslealdades e golpes durante o processo eleitoral. Faltavam cédulas de votação nas urnas, regiões onde o candidato de esquerda tinha, enfim, mais popularidade, por aí vai. Porém, ainda assim, o candidato da esquerda, representando a esquerda, vence no México depois de, se não me engano, 90 anos. É isso, né, Carlos? Após 90 anos, temos Obreiro, que é representante da esquerda. Posso gostaria de falar uma coisa? Pode, claro que pode. Que eu torci para o México. Torceu? Pois é, eu estava bem dividido. Mas depois, quando começaram as agressividades, eu sou anti-violência, daí eu já começou a balançar o meu coração. Por quê? Porque eu acho que seria bem interessante se o México derrotasse o Brasil, justamente por causa da eleição lá do Obrador, no sentido de que fortaleceria, né, uma proposta democrática, progressista. Eu teria em dúvida se dizer de esquerda, assim, né? Mas eu acho interessante. E, de outro lado... Progressista. Progressista, democrata. Né? Eu acho que com a destruição neoliberal que ocorreu, que é a mesma destruição neoliberal que fizeram em Portugal e estão fazendo aqui. Sim. Né? Ou seja, de certa maneira, nós vamos continuar com essa destruição para daqui a 5, 10, 20 anos voltar novamente a um governo democrático, popular, ou vamos acabar com isso, ou pelo menos dar algum passo, né? Agora em outubro. Sim. Então, é nessa situação. E, de outro lado, tem a ver com o que eu vou falar depois aqui, que se todo o pessoal que está ouvindo e prestar atenção, de que o discurso único
né? Dos anos 70. Vamos dar as mãos... Sim. 70 milhões em ação, não, agora é 200 milhões, né? 200 milhões em ação, não temos divergência, não temos separações, somos todos unidos, um único só coração, verde e amarelo. A RBS está azucrinada, porque aí a Globo, porque eles pagaram bilhões para a FIFA e para poder transmitir os jogos e assim por diante. E se o Brasil ser derrotado, não vai ter mais propagandinha da McDonald's com o Neymar pelado, não sei com mais quem lá. Sim, não. Mas olha... Não, McDonald's é um. E depois aparece a outra, ele pelado com a... Não tenho visto a Globo. Com a menina, a namorada? Com a bandida, aquela do... Quem é a bandida, gente? A bandida do Deus Salve o Rei. Deus Salve o Rei. acho que é a namorada dele, a Bruna Marquezine, não é? Que está lá destruindo os corações. Então, ou seja, a propaganda que o dinheiro que estão ganhando, que querem recuperar, então vem todo esse discurso, todo mundo junto, não sei o que, isso, aquilo. E os coxinhas desapareceram, estão tudo lá. Estão na Rússia, né? Sim, estão tudo lá. Nossa! Os coxinhas estão tudo lá, se vocês prestarem atenção. Então. Né? Se aqui já era caro para entrar no estádio de 2014, imagina. Então, mas ao mesmo tempo, o coração fica lá em casa. Fica. Né? Então, e é isso, a gente precisa fazer essa análise, né? Inclusive, semana passada, véspera do jogo de quarta-feira, fizemos um programa especial avaliando, analisando a situação da Copa, mas fazendo pontuações justamente de torcer, participar de forma não alienante, porque é o ponto, né? É possível, podemos, devemos, e eu ainda defendo que, em parte, se o futebol agrada, acalma ou traz alegria para alguém, estamos precisando de mais atividades que nos proporcionem essa saúde mental. Porque estamos adoecendo de forma alarmante, assim. Mas que não seja alienante. Sim. Mais um exemplo, até estava conversando com a senhora que me trouxe ali no táxi, de que... Não isso, né? Mas é um aspecto de que o discurso até ontem, né? Até o Cala a Boca Galvão ali se manifestando, de que era um só, né? O Brasil parecia que ele só tinha um jogador. Até, não a partida de ontem, mas da anterior, parecia que só tinha um jogador. Ou seja, o discurso terrorista do individualismo liberal, no sentido que o mérito, o Neymar, se esquece que tem mais 10 jogando. É isso. Que começaram a dar o braço a torcer e o próprio Galvão, como eu disse, começou a mudar o discurso. Se não for um jogo de equipe, de coletivo, só que o coletivo é uma coisa... assustadora, né, para eles. Os bolso excremento ali, desculpa a expressão, já vão saltar, e os neoliberais também. Por quê? Porque a sociedade é uma coletividade, e essa coletividade tem diferenças, desigualdades, etc. Mas se nós fazermos uma analogia, como eles gostam, do micro, com um time de futebol, não é um indivíduo. Se não trabalhar junto, eu não acompanho muito, estou vendo assim, né? Juntando e fazendo questão. E começaram a dar o braço a torcer disso. Então é a mesma coisa no Brasil. Se cada um puxar para o seu lado, né? Claro que tem diferença, e a gente já comentou outra vez aqui, inspirando o Paulo Freire, que uma coisa é juntar os desiguais dos antagônicos, né? Ou seja, os antagônicos são esses que querem dilapidar, que querem... O Gabriele, da Petrobras, tem uma entrevista na Carta Capital dessa semana, detalhando de como que os Estados Unidos, junto com a elite, com o grande empresariado servil, dependente, anti-Brasil, anti-nação, digamos assim, nesses 2 anos, praticamente está acabando com a Petrobras enquanto uma empresa que pode potencializar um outro tipo de desenvolvimento, né? Via um discurso do mercado, da liberdade, assim por diante. Então, esse é o caso... Nós estamos, mas vamos ver sexta-feira, né? Sexta tem outro. Eu achava que era o Japão, mas daí o Japão também dançou, né? Pois dançou, né? Tava Então, nessa dúvida de quem seria. Mas tá bem. Sexta tem outro. À tarde, sexta-feira. O Temer, se vocês olharem nas entrelinhas, né? o Temer acertou. Disse que era 2-0.
Ah, acertou. E o seu assessor especial fez um comentário de que isso é bom que o Brasil, se o Brasil ganhar, a gente pode, né, constituir uma coletividade, uma união do povo, dar as mãos para a gente poder ir adiante no desenvolvimento. Ou seja, se nós lembrarmos da ditadura militar, né, o roubo na Argentina que o Maradona denunciou, que até hoje os comentaristas do brasileiro aqui incitam o ódio contra os argentinos e os fascistas de lá também incitam o ódio contra aqui, que foi comprada para favorecer a ditadura argentina, sempre foi utilizado o Hitler. O Hitler é o exemplo, né, que usava o esporte, né, nesse sentido. E também agora, né? Usada para dominação pelo Estado e pelos grupos dominantes que lucram com isso. Como tudo que tem sido. Não, e sobre Temer, lembrei também acho que foi um Twitter do Temer, sobre as eleições no México, né, dizendo que ficava, acho que muito feliz e desejava, enfim, uma boa administração. E que a amizade entre México e Brasil é muito antiga e que quer que dure e que se coloca à inteira disposição. E penso que numa grande cara de pau, né? Sempre que vejo algo nesse sentido, é uma grande cara de pau. E, em contrapartida, junto, Carlos, quando falei lá, né, um candidato da esquerda, e aí corrigimos com progressista, lembrei também não lembro qual dos jornais, que diz que o presidente eleito, que toma posse em dezembro, correto? Disse que estenderá as mãos para Trump, né, para que haja algum diálogo. De fato, não dá para determinar como um presidente de esquerda, né? Não, assim, o valor econômico, o Estado de São Paulo, a 0 hora do fim de semana, né? Ou seja, de sexta, sábado e domingo, qual é o discurso? Que era esquerdista, populista, demagogo, safado. Olha aí. Então, se eles falam isso, já é meu. Por quê? Porque populista, no discurso da liberal e da imprensa e dos neoliberais, é um governo que desenvolve políticas populares, para o povo, para a população. Ele se elegeu assim, com essa proposta, né? Que agora eles estão diferenciando. O Laclau publicou um livro há pouco tempo atrás, né, antes de falecer, que era sobre isso, sobre o populismo, que ele diferencia, e eu estou utilizando aqui, tem o populismo de direita e o populismo de esquerda, né? O populismo de direita seria o Trump, e na verdade não são populistas, são fascistas, nazista, que é o que está acontecendo. A própria Isto É, né, que é uma das revistas que esteve junto com a Veja e outros na derrubada da Dilma e coisa assim, e tem um discurso liberal na capa da semana passada, é o Trump, né? O Trump, pegando uma analogia com Ali, Gustavo, faz favor para nós. Como é que era o nome do Charles Chaplin no Ditador, né? Sim. Então, que por sua vez já começou a ser atacada por uns grupos fascistas aí, que num encarte que eles publicam junto com a Isto É, né, veio à tona, e a própria 0 Hora de ontem acabou no notinha comentando de que esses grupos fascistas estão crescendo. Sim. Né? E em algumas análises estão dizendo que eles mesmos estão apavorados. Mas voltando lá pro México, então, a situação é dos 70, 90 anos que o PRI vem governando, mas nos últimos, que é o mais interessante, que foi o presidente da Coca-Cola, o CEO da Coca-Cola, né, algumas décadas atrás, e todos os governos de direita, neoliberal, tipo dos que hoje se candidatam aí, Alckmin, Bolsonaro e Heinz, conforme o Valor Econômico, um analista do Financial Times que publicaram, eles privatizaram tudo que vocês possam imaginar aqui. Se vocês pensarem aqui, Caixa Econômica, Petrobras, Banco do Brasil, Hidrelétrica, Petrobras, tudo, Pamex no caso lá, privatizaram tudo, com o discurso de que privatizando o mercado seria livre e todo mundo ia enriquecer. Passou 10, 15 anos, e isso é o que eles estão vivendo, né, nesse período. Eu não sei se você se lembra que em 1991, 92,
depois que surgiu os zapatistas, justamente quando começa essa nova fase neoliberal no México e vem sendo governado por esses grupos mais... Então, o que eu estou querendo dizer aqui, uma coisa é dos 70, 80, 90 anos, e uma outra coisa radicalizado pelo neoliberalismo, Sim. da subserviência do acordo que eles fizeram com os Estados Unidos, o NAFTA, que é a consequência agora. Então, não só não melhorou, como aumentou significativamente. Tem regiões que 70% das pessoas são miseráveis. Né? É um exemplo. Nos últimos 3 ou 4, 5 anos, montaram uma equipe para combater o narcotráfico financiado pelos Estados Unidos. Tem um exemplo desses filmes que está por aí, o Sicário, né? Que anda por aí, mas montaram uma equipe de alta treinamento, voltou para o México, mataram todos os traficantes, que nem o do exemplo aqui no Rio de Janeiro. E eles viraram os controladores do tráfico para os Estados Unidos. Né? Ou seja, a mesma coisa que... Brasileiro. Café. Brasileiro café. Só uma brincadeirinha. Esse aqui tem açúcar, não? Esse aqui não. Esse aqui não tem açúcar, lá vai trazer açúcar. Um parênteses nas coisas... Um parênteses nas coisas sérias, assim. De que... Eu estava tomando café com a mãe no fim de semana, assim, numa latinha dessas... Nem vou dizer o nome do coisa. Daí eu fui olhar, assim, tudo em espanhol. E o café era brasileiro, do Paraná. No entanto, era exportado por Brasil do Uruguai. Sim. Não entendi. Eu só fecho por isso do café aqui do Brasil. Bem, então, voltando para o México, é essa política aqui de destruição, de privatização que ocorreu. E hoje chegou num determinado momento que não tem como... esse discurso da classe média, desses grupos empresariais, de se sustentar, porque não tem materialidade. E uma outra novidade, dentre os 3 candidatos que tinha principais, um deles era pastor. Eita. Ou seja, mas não só. No Peru tem os pastores, na Argentina tem os pastores, ou seja, os pastores estão por tudo. E da onde que saiu isso aí? Daí essa é outra questão. Então, ou seja, tem uma semelhança, as classes dominantes ficam apavoradas, porque o discurso dele todos era do populismo. Sim. Esse candidato ganhou, então pode, né, alguns mais entusiastas estão achando que pode ser um novo ciclo. Né? Mas eu não gosto muito de ciclo, parece uma coisa de, meio automática, assim, mas então é uma incógnita. Talvez a população brasileira, se não se levantar para botar a correr Bolsonaro, Aécio, Temer e companhia e todos que estão por aí, talvez vá piorar ainda mais. Lembrei de 2 situações. Antes disso, vamos registrar a chegada do Horácio. Bem-vindo. Já esteve aqui com a gente, acho que no mês passado ou retrasado, junto com o Observatório, e nos deixou bastante curiosos aqui. Ainda comentei com o Carlos depois, que gostei bastante. Acho que foi o Leonardo. Eu lembro do Horácio. Não vim, bom dia. Bom dia. Lembro do Horácio por aqui, não? Não, acho que foi o Leonardo, meu colega. Somos até parecidos. O nosso projeto de pesquisa também. Então tá bem. Bem-vindo, primeiro. Só para, nem concluir, né? Mas só para trazer mais um ponto. Não sei se vocês ficaram sabendo no final de semana, sexta, sábado, trazendo para todas essas questões que o Carlos está pontuando, tivemos um confronto, pode-se dizer assim, noticiado pela grande mídia, de grupos ditos fascistas e esquerdistas nos Estados Unidos. Não? Tivemos, né? E a polícia com bombas de gás, balas de borracha, etc. e tal, para dissipar. Pelo que vi na curta notícia, integrantes dos 2 lados foram detidos, etc. e tal, para averiguação. Por que trago isso? Porque sim, por óbvio, consequência, reflexo de todo esse movimento que vem acontecendo. E, como o Carlos bem pontuou, a questão do México, dos Estados Unidos, Brasil, Argentina e por aí vai,
não é só aqui, né? Então, é um fenômeno, um acontecimento mundial. E que sim, no momento em que um fascista como Donald Trump, representante da grande elite, assume o poder e faz da forma que está fazendo, a reação das ruas não imagino que possa ser outra, né? Então, mais para pontuar que isso aconteceu, assim como acontece aqui no Brasil, né, diversas vezes. Mas aconteceu lá que, posso estar enganada, me corrija se tiver, mas não é muito comum, né, esses confrontos assim na rua. Mas fica à vontade. Sim, esse é seu. Podemos, uma sugestão de... Só está sem açúcar, ó. Dar uma continuada nesse assunto, num primeiro momento, e depois a gente falar sobre o observatório, o histórico, a questão do jornal que nós estamos montando. Porque isso é muito interessante, que num artigo ali dessa semana, eu estou argumentando justamente isso, e fazendo algumas semelhanças. Por exemplo, em 1933, o Hitler mandou matar todas as crianças deficientes, né? E fazendo analogia com a separação das famílias dos imigrantes. E outra questão também, colocando que a mentira, né? O Trump, inclusive a jogada lá com a Melania, tentou construir e colocar sobre a culpa dos democratas, que eles chamam de esquerda, né? De esquerda não tem nada, né? Ou seja, são ambos do mesmo campo, de que eram os democratas que tinham inventado isso. E o padre Feliciano, o pastor Feliciano, o direitoso, aquele que é deputado, reproduziu isso, elogiando o Trump. Ou seja, peraí, eu não consegui entender. Um pastor, defensor da família, a subserviência é tamanha que ele vai contra aquilo que ele defende para defender os norte-americanos, no caso Trump. Então, ele vai fazendo essa analogia, mostrando de como que o Hitler foi se constituindo. Quando ele é eleito, 4 meses depois, ele fecha o Congresso e toma uma série de medidas, porque precisa de um governo forte, e já tinha envenenado a sociedade, construído essa ideia de tudo que não presta, de esquerda, progressista, democrata, essas coisas dos gay, lésbica, negro, judeu, etc. Tudo tem que ir assim por diante. E daí, quando se fraga... Então, é isso que a minha leitura, mas não só a minha, porque outros estão também argumentando nesse sentido, que está se construindo e acelerado. Por quê? Sim. Porque tem a ver com a própria crise do capitalismo, né? Então, para aumentar, inclusive, as minha opinião aqui, por exemplo, uma outra revista que eu estou fazendo propaganda de revista, né? Do 1%, né? Ou seja, que estão ali na praia, mas também estão lá assistindo o jogo na Rússia. Dê uma pesquisadinha, quanto é que custa para ficar 1, 2, 3 meses na Rússia assistindo jogos e indo para lá e para cá. Né? Certamente não é nenhum trabalhador desempregado ou pequeno produtor rural ou estudante, etc, etc. Não estou dizendo que as pessoas não têm que ir, só estou mostrando de que quem faz isso é porque tem dinheiro. E quem tem dinheiro pensa, raciocina num determinado lugar, né, e vai se associando com determinados grupos sociais. Né? E estes aqui, por exemplo, que estão numa notícia que eu vou ler, que eu achei absurdo, para dar uma ideia, né, do que sustenta. Toma um café, vai esfriar café. Esfria rápido. O café. No Correio do Povo de ontem. Tá. Dívida pública vai a 3,1 trilhões de reais. Curtinho eu vou ler, só para ver o absurdo do troço. A dívida pública federal, que inclui endividamento do governo dentro do Brasil e no exterior, no exterior é pequena, né? Foi internalizada na época do governo Lula, cresceu de 1,59 em maio para 3,716 trilhões, informou a Secretaria Nacional do Tesouro. Era, em abril, 3,658 trilhões. Agora que vem a parte mirabolante.
O aumento é atribuído à despesa de 38 bilhões com pagamento de juros aos investidores que compram papéis da dívida e devido à emissão de novos papéis, cujo valor superou em 19,85 bilhões do total dos resgates. Opa, peraí. Tu aumenta a dívida para poder pagar a dívida. Sim. Dos que vivem da dívida. É isso, é o que era Ou feito seja, antes, né? Essa que é o núcleo do troço que qualquer candidato ou não candidato, qualquer pessoa séria que tem que lidar. Né? Ou seja, para dar uma ideia de dimensão, o orçamento, o total de arrecadação do governo federal, ou seja, o orçamento federal está em torno de 1 trilhão. Então, isso aqui dá 4 vezes o orçamento de um ano. Sim. Mas 350, 400 do orçamento já estão comprometidos com pagar esses juros. Juros da dívida que aumenta. Juros da dívida que aumenta. É. Juros da dívida que sustenta os estádios, que sustenta o agronegócio, que sustenta o lucro dos bancos, etc, 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 etc. É isso. Né? Olha aqui, 11h29, falando em agronegócio, eu só vou ler as manchetes das notícias, são acho que 3 noticiazinhas e 2 convites rapidamente, antes da gente ir para o intervalo. E a gente volta, se vocês quiserem pontuar algumas dessas questões ou partir para outras que trouxeram também, fiquem bem à vontade, tá? Uma delas traz: deputados aprovam projeto que proíbe venda de orgânicos em supermercados. Tá? Isso foi uma regra aprovada na Comissão de Agricultura e isso vai ainda para a aprovação final do plenário, né? Se isso de fato acontecer, mais restrição ainda ao acesso aos orgânicos. Outra manchete: tragédia de Mariana. Ministério Público Federal fecha acordo com mineradoras que extingue ação bilionária. Tá? O documento foi assinado, não tenho certeza se na última segunda ou na semana anterior, mas está aí, precisa ser homologado pela Justiça. Temos ainda uma notícia internacional. Mulher trans, o nome dela é Ângela, vence Miss Espanha e vai disputar Miss Universo 2018. Ela será a primeira transgênero a representar o país na competição internacional. O Trump vai ficar louco, porque acho que ele é o dono desses concursos, né? Ele é o dono do mundo, do espaço, inclusive, né? Tem agora uma força espacial que ele quer lançar, mas enfim. 2 convites, tá? Oficina Ayurveda, práticas cotidianas, saúde integral e autocura. Acontece em Pelotas, na Casa Horta, dia 5 de julho, quinta-feira, 18h30. Nesta próxima quinta, então, 18h30. Tem ali o evento no Facebook para quem quiser mais informações. E o último convite é para este dia 7. Leia Mulheres, porque amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas. O Leia Mulheres acontece na Biblioteca Pública Rio-Grandense. O convite é extensivo a quem queira participar. E nesta edição do Leia Mulheres, o livro que vai ser trabalhado, que vai ser colocado ali para discussão, é este. Então, tá feito o convite, os anúncios. A gente faz mais algum ajuste na volta do intervalo e comentem o que quiserem comentar, tá bem? Tá bem. Intervalinho rápido e a gente já volta.